Amém. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Sobre toda a terra e céu. Aleluia. Aqui com vocês a pastora missionária Leandra. Amém. Do Rio de Janeiro. Eu peço ao Senhor Jesus nesta manhã que venha abençoar a sua vida, que venha abençoar a vida da sua família, que venha abençoar os seus, amém? Que venha abençoar a sua mente, que venha abençoar o seu coração. E o Senhor, Ele sempre tem, aleluia, um caminho no deserto. O Senhor, Ele sempre tem uma resposta para aquele que clama. Aleluia. Queria desde já agradecer o pastor Cláudio, né, por conceder e agradecer principalmente a Deus por estar aqui novamente na página. Amém? Deus, Ele é fiel, meus queridos. Quando Deus tem um propósito, Ele cumpre. Quando Deus tem um caminho, Ele abre esse caminho no meio do mar. Quando Deus Ele tem algo para fazer em nossas vidas, Ele provavelmente vai te despertar, vai despertar outras pessoas para que isso venha a acontecer. Aleluia! Quando Deus Ele tem uma chamada, quando Deus Ele tem, oh, louvado seja o nome do Senhor, algo para, aleluia, realizar um milagre, uma cura, Deus Ele move céus e terra a favor dos seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui com o óleo, né? O óleo da unção. Amém? Estou aqui com o caderno de oração. Você que deseja colocar o seu nome, você que deseja colocar o seu propósito, você que deseja colocar o nome de alguém, aleluia. Você pode mandar para mim, tá? Lá no meu Face, pelo chat, ou escrever aqui, que eu vou já estar anotando. Odair Oliveira, o pastor Odair, bom dia, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você, que Deus, aleluia, abençoe seu ministério e a sua família, aleluia. Eu já vou ungindo, oh, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prepare também seu copo com água. Amém? Porque no final nós vamos estar orando com o copo com água, aleluia. Deixa eu ver aqui, bom dia. A paz do Senhor, pastora Leandra. Pastor Cláudio Rogério, muito obrigado, pastor, o Senhor e a direção da página, por dar esta oportunidade na página Paz e Vida, amém? Pastor Cláudio Rogério é uma bênção, ele, a família dele, amém? Que Deus abençoe grandemente, oh, aleluia, muitas bênçãos, não é verdade? Estaremos aqui todo sábado, assim Deus permitindo. Louvado seja Deus, de 9 às 10. Aleluia, aleluia. Rosária Gregório, a paz do Senhor, minha querida. Aleluia, saiba que Deus, aleluia, está entrando agora na sua casa, Rosária. Alabadaxera da badá. Está fazendo um concerto, aleluia, aquele concerto, aleluia, que você pediu, aleluia, o Senhor vai realizar dentro do seu lar, louvado seja Deus. Oh, vamos orar, meus irmãos, vamos
começar com uma oração, porque a oração é o que nos leva a falar com Deus, amém? A oração é o que nos leva a conversar com Deus. A oração já diz que é ação. Então nós temos que fazer esta ação. Aleluia, aleluia. Estou sentindo a presença de Deus. Oh, aleluia, estou sentindo a presença do Espírito Santo e eu peço, aleluia, o Senhor, que você sinta também aonde você está. Pastor Cláudio Rogério, o Odair, a Rosária, quem ainda vai ver, aleluia, este vídeo, esta live de manhã, pode ver à tarde, pode ver daqui a pouco, não é? Pode ver à noite, né? Sueli, a paz do Senhor Jesus, minha querida. Que Deus abençoe a sua família. Pode ver aonde for nos países não alcançados ainda pelo Evangelho. Aleluia, porque essa live será compartilhada, ela será salva e compartilhada, amém? Porque é Deus, aleluia. É Deus que faz na vida do homem. Aleluia, Deus não vê por fora. Deus vê por dentro, Deus não vê, aleluia, o seu cabelo, Deus não vê a sua roupa, aleluia. É claro que você deve se comportar para dar exemplo para outras pessoas, aleluia. Mas Deus, Ele vê o seu coração, porque é de lá que se procede todas as coisas. Se o inimigo te fez cair, Deus te levanta. Se o inimigo te fez desistir, Deus te levanta. Aleluia. Vamos orar, soberano Deus e eterno Pai. Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que aonde pisar a planta dos nossos pés, que aquele lugar ali seja bênção. Aonde chegar a minha voz, aonde chegar o clamor dos meus irmãos, Pai, que estão orando, mas eu não estou ouvindo, nem vendo, mas o Senhor está em cada casa agora. Que aquele lugar, Senhor, seja bênção, aleluia. Oh, meu Deus, transforma, Pai. Modifica, Senhor, aleluia. Quem está vivendo no escuro, quem está vivendo numa escuridão, alaná, suria da bada, suria de canta da badai. Quem julga, Pai, modifica o coração, Senhor. A tua palavra diz que nós devemos orar até por aqueles que nos perseguem. E às vezes nós não sabemos nem quem é, mas nós estamos aqui orando, Senhor, te buscando. Oh, meu Deus, aleluia. Oh, Pai, que a planta dos nossos pés, Senhor, como foi a planta dos pés de Jesus quando caminhou nesta terra. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Porque por onde Jesus passava, aleluia, o milagre acontecia. Por onde Jesus caminhava, aleluia, todos ali, meu Deus, via luz. Por onde Jesus passava, Senhor, aleluia, havia cura, Senhor, e ainda há. Como que a cura, Senhor, nos dias de hoje, buscando, jejuando, louvando e principalmente, aleluia, tendo um coração limpo, um coração voltado, Senhor, para a tua obra, um coração reto, Senhor. Meu Deus, o Senhor me ensinou muita coisa de uns tempos para cá. E o que o Senhor me ensinou principalmente, meu Deus, é não desistir jamais, nunca mais. Aleluia. Independente de pessoas, independentes do que faltar na minha vida, independente, Senhor, de qualquer coisa, o Senhor me ensinou a não desistir. E o Senhor, aleluia, a prosseguir, aleluia, em frente, a prosseguir, aleluia, olhando para o alvo, louvado seja Deus.
O Senhor me ensinou, meu Pai, aleluia, muitas coisas, e eu espero que muitas pessoas também venham aprender, Senhor, que só há o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Meu Deus, perdoa nossos pecados, Senhor, nossas falhas, nossos erros. Pai, venha nos abençoar, Pai, aleluia, porque o Senhor é o Deus, aleluia, que cura, salva e liberta. O Senhor é o Deus que transforma corações, transforma casamentos. Senhor, vai nos hospitais, Senhor, e derrama cura, porque não existe cura sem libertação e libertação sem cura, porque a cura, Senhor, já é uma libertação, e a libertação, Pai, já é uma cura, aleluia, lá na manaia, serede canta da badassuria da badai. O Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, fale conosco. Fale através da tua palavra, Pai, que aqui está, Senhor. Fale através, Senhor, aleluia, meu Deus, do que o Senhor quer movimentar nesta manhã. Porque quem manda aqui, Deus, é Ti. Ó, Senhor, abençoa os hospitais, abençoa as casas, Senhor, vai abençoando os asilos. Abençoa, Pai, tira das drogas, Senhor, quem está na Cracolândia, quem está, Senhor, nas comunidades, meu Pai, aleluia, que vai ouvir esta live, que vai ouvir esta pregação, aleluia. De mim, Senhor, nada pode sair, Pai, aleluia. De mim, Pai, nada pode, Senhor. Mas de Ti, meu Pai, aleluia, pode tudo. O Senhor tudo pode, aleluia. E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Fortalece a sua igreja, Senhor. Fortalece a sua comunhão, aleluia. Vai, Senhor, batizando, Senhor, no Espírito Santo, aonde estiverem. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tira a trava da língua, Senhor. Tira a trava do coração. Tira a trava da mente, Senhor, aleluia. Vai tirando toda a trava, porque quando o seu povo for pregar, Pai, que eles coloquem para fora, Senhor, aleluia, a tua palavra, as suas bênçãos, Senhor, aleluia. Oh, meu Deus, que esta palavra vá, Senhor, a todos os corações, que esta palavra vá, Senhor, em todas as mentes, Senhor, e vai mudando. Pai, muda o interior. A tua palavra diz que só de olhar já pecamos. Imagine olhar e cometer o ato, Senhor. Vai, Senhor, repreendendo todo o mal. Vai repreendendo toda a astúcia do inimigo, Pai. E comece por dentro, Pai, para refletir por fora. Oh, meu Deus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, aleluia. Oh, Lamanaia, Suria da Badaxera da Badai. Pai, abençoa a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, saiba que o Senhor, Ele quer libertar. Saiba que o Senhor, Ele quer curar. Saiba que o Senhor Jesus, aleluia, Ele quer transformar algo dentro de você. Louvado seja Deus. E nesta manhã eu te convido a abrir a palavra do Senhor, aleluia, em Marcos, aleluia. Marcos 10, versículo 46, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ligar a luz aqui para me ler, porque, né, o tempo passa, a idade chega. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos convida a ler sobre um homem. E este homem, aleluia, ele vivia numa treva, aleluia. Ele vivia
numa escuridão. Este homem, ele vivia, aleluia, preso em si mesmo. Amém? Este homem, ele vivia desconfortável de toda situação que ele estava naquele lugar. Este homem, aleluia, ele vivia só de ouvir as pessoas, só de sentir o cheiro que se passava por ali. Ele só ouvia, ele só sentia o cheiro, mas ele não enxergava. Nós vamos falar da cura do cego de Jericó, aleluia, nesta manhã, aleluia, louvado seja Deus, porque o coração humano, aleluia, anseia por um alívio avassalador. E este homem, ele ansiava, aleluia, por uma cura. Este homem, aleluia, ele tinha uma certa... Tem alguém aqui, gente, aleluia. Cleiton, aleluia. Este homem, ele tinha... vamos se dizer, entre aspas, ansiedade de que fosse curado. Aleluia. Este homem, ele tinha, aleluia, algo que o Senhor, só o Senhor Jesus podia dar a ele. Aleluia. Porque em qualquer lugar que aquele homem estava, em qualquer lugar que muitos estavam, eles estavam, aleluia. Glória a Deus. Eles estavam necessitando da promessa do Cristo vivo, aleluia. E aquele homem, ele estava necessitado da promessa do Cristo vivo, aleluia. Porque é a cura do cego de Jericó. Cleiton, depois eu vou orar. Tá bom? Ainda vai dar tempo de eu orar e eu te chamo, tá bom? Aleluia. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como aquele cego foi valente, como aquele homem que vivia numa escuridão, aleluia, foi um guerreiro, louvado seja Deus. Quando ele sabia, aleluia, que Jesus iria passar por ali, aleluia, ele gritou, aleluia, ele só ouviu, aleluia, é Jesus que está chegando. É Jesus, aleluia, com os seus discípulos e a multidão, aleluia, que está chegando. Oh, louvado seja Deus. Será que você pode entender isto nesta manhã? É Jesus, Sueli, é Jesus, Rosária, é Jesus, Cleiton, é Jesus que está chegando, aleluia. Oh, aleluia, e ele foi valente, aleluia. E muitos que estavam ali repreendiam aquele homem, aleluia, porque ele era um mendigo, ele era um cego, ele não era nada, ele estava ali à beira de um caminho, aleluia, ele estava fedendo,
Aleluia. Eles, aquelas pessoas que estavam repreendendo aquele homem, estavam achando que Jesus ia passar direto, que Jesus não ia olhar para aquele homem, aleluia, que Jesus não ia se importar com aquela alma, aleluia. E eu te falo nesta manhã, seja você quem for, Jesus está se importando com você. Seja você aonde você estiver, Jesus, ele olha para você. Aleluia, você pode estar com uma multidão. Aleluia, mas se Jesus tem um propósito na sua vida e ele tem na vida de todo mundo, aleluia, ele vai olhar para você. Aleluia, ele era o cego, ele era o mendigo, aleluia, e ele estava sentado à beira do caminho, louvado seja Deus, e ele ouviu que Jesus, filho de Davi, iria passar por ali, mas muitos estavam repreendendo, muitos estavam, aleluia, falando para ele se calar. Quantas pessoas querem calar a tua voz? Quantas pessoas querem jogar os teus planos por terra? Quantas pessoas querem jogar o seu propósito no lixo? Quantas pessoas, aleluia, não estão entendendo o que Deus faz na sua vida? Mas Jesus vai olhar para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus vai olhar para a sua situação. Aleluia. E ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus. Aleluia. Alabadassuria de canta da badá. E Jesus parou. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus, aleluia, ouvir o seu clamor, quando Jesus ouvir as suas súplicas, aleluia. Quando Jesus ouvir o teu glória que sai daqui de dentro, aleluia, Jesus vai parar para te socorrer. Jesus vai parar, aleluia, aleluia, para curar tudo em você, ou naquela pessoa que você clama por cura, ou naquelas pessoas, aleluia, que você tem orado há anos, mas você não vê, aleluia, a solução. Mas a solução começa aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Você profetiza aí. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Aleluia. Chamai-o, aleluia. Quantas vezes Jesus te chama? Quantas vezes Jesus fala através de um louvor, de uma pregação, de uma palavra, de uma oração no monte, quem vai para o monte. Quantas vezes Jesus fala dentro do seu coração, aleluia, chamai-o, aleluia. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, aleluia. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Ele levantou, porque ele só ficava sentado, ele só ficava amargurado, ele só ficava no seu canto com a sua capa, aleluia. Ele só ficava ali, aleluia, pensando, quem um dia vai me tirar de trás desta capa? Quando que eu vou lançar esta capa? Eu preciso dar um salto, aleluia, um salto para a vitória. Eu preciso dar um salto com Jesus, aleluia. E lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto. Espírito Santo de Deus está falando aqui comigo, que tem pessoas, aleluia, que o Senhor vai curar.
que o Senhor vai transformar neste sábado ainda, aleluia. E vai tirar a capa e vai saltar de alegria na presença de Deus. Alabadaxere de canta labanai. Quando você saltar de alegria na presença de Deus, aleluia, você vai começar a ver mudanças no seu ministério, você vai começar a ver mudanças dentro de você, porque você vai receber a cura. Perguntou-lhe Jesus, aleluia, o que queres que eu te faça? Salabanaia xeredecanta dabaná. Oh, aleluia! Respondeu o cego, que eu torne a ver, louvado seja Deus. Depois, aleluia, que ele clamou. Depois, aleluia, que o Senhor falou, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, aleluia. Depois que a capa foi derrubada, aleluia, Jesus falou, o que queres que eu te faça? Depois que Jesus estava frente a frente com aquele homem, com aquela derrota, aleluia, ele perguntou, o que queres que eu te faça? Nesta manhã, oh, louvado seja Deus. O Senhor está perguntando, o que queres que eu te faça? Amém? Fale agora para o Senhor. Aleluia. Escreva aí, aleluia. Senhor, me ajude. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me cura. Senhor, me leva além. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, destampa a minha visão. Aleluia, louvado seja Deus. E ele disse que eu torne a ver. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada afora. Aleluia! Aquele cego, Bartimeu, aleluia! Ele era um ouvinte. Ou ele ouvia o que importava. Ele não podia ver, mas ele ouvia. Ele não podia ver, mas ele ouvia. Ele percebeu que aquele não era um barulho comum que estava chegando perto dele. Não queira nada comum para você. Não queira nada que todos tenham, aleluia, para você. Ele viu que aquele barulho não era um barulho comum, que era Jesus de Nazaré. Aí você precisa se perguntar, aleluia, será que a obra de Deus na sua vida se tornou comum? Porque quando aquele cego, aleluia, ouviu o que importava, aleluia, quando ele percebeu um barulho diferente, alabadacera da badá, surieda canta da banai, nada mais foi comum. E Deus te pergunta nesta manhã, será que a obra na sua vida, meu filho e minha filha, já se tornou algo comum, algo automático, algo, aleluia, que precisa ser mudado? Aleluia, não com óleo de peroba, não. Ser mudado não com óleo desses que a gente bota em máquina para ela funcionar, não. Mas com azeite do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. Será que está cega a obra de Deus na sua vida? Será que está deficiente, sem nenhum sentido? A obra de Deus na sua vida, ela precisa ser renovada. Você precisa sentir, você precisa, aleluia, entender, olha, quem está pregando é sobre Deus.
Quem está louvando está com o Espírito Santo. Quem está pregando, louvando, está fazendo aquilo com o coração quebrantado, contrito. Isso você precisa sentir na sua igreja, em lives, aonde você for. Você precisa sentir um barulho diferente, porque não era um barulho comum. Aonde Jesus passava, ele passava com a multidão. Aleluia. Será que a obra de Deus está cega na sua vida, está deficiente, está sem nenhum sentido? Aleluia. A obra de Deus, Deus te pergunta, a obra de Deus na sua vida ainda faz barulho? Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A obra de Deus na sua vida ainda tem movimentos. A obra de Deus na sua vida ainda caminha. Já vou te aceitar, tá, minha querida? A obra de Deus na sua vida ainda tem um caminho que ganha almas. Aleluia. Deus te pergunta nesta manhã, porque aquele cego, ele ouviu o que importava. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Barulho de clamor, aleluia. Barulho de orar, aleluia. Você precisa ver se a obra de Deus na sua vida está num barulho de ganhar almas, barulho de jejum e perdão, barulho de algo novo, aleluia. Aquele cego, ele se comportou de uma maneira que naquele tempo, que naquela ocasião, era uma coisa assim assustadora. Ele gritou: Jesus, aleluia! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele falou isso por 2 vezes. Na mente dele, ele não ia se cansar. Enquanto Jesus não chegasse ali, enquanto Jesus não o procurasse, ele ia continuar gritando, 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 gritando. Aleluia! E existe decisões que você tem que tomar. A caminhada do mestre foi interrompida, aleluia, por um grito, sabe de quê? De um necessitado. Aquele homem era um necessitado de Deus, aquele homem era um necessitado de amor, aquele homem era um necessitado de carinho, aquele homem era um necessitado. Aleluia. E Jesus parou, aleluia, para poder o socorrer. Aleluia. O lançar da capa era a identidade de segurança que ele tinha como mendigo, porque ele se escondia ali. Aleluia. Porque ele estava ali protegido por aquela capa. Aleluia. Isso significa que quando a capa for jogada fora, quando lançar a capa, aleluia, quando você lançar esse seu orgulho, quando você lançar, aleluia, esse seu medo, quando você, isso significa capa, quando você lançar, aleluia, as suas emoções, quando você entender o caminho que Deus quer para você, aleluia, você vai receber o novo de Deus, aleluia, você vai abandonar tudo que te prende ao passado, aleluia, lembranças ruins, traumas, tudo que aconteceu, você precisa colocar na sua mente que Deus te perdoa, aleluia. Paz do Senhor, Giselia e Angelita Miranda, amém? Você precisa colocar na sua mente que Deus te perdoa, que a capa é lançada fora, aleluia, louvado seja Deus. Aquele cego, aleluia, está como muitas pessoas hoje em dia, sabe como, ó? Dando um salto no escuro, aleluia, louvado seja Deus. Só que ele, aleluia, ele se levantou e foi ter com Jesus sem enxergar o caminho, guiado apenas pela voz de Deus. Sabe o que Deus mostra aqui? Aleluia. Como a comunicação é importante.
Alabadaxera da badá. Como falar, falar, o saber dizer, o saber que não é nós que pregamos, é o Espírito Santo, mas nós temos que nos esforçar, né? É importante, né? Ele deu um salto no escuro e ele foi ter com Jesus sem enxergar. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes você só está ouvindo. Às vezes você não está nem vendo. Aleluia. Mas Deus, ele fala às madrugadas nos seus sonhos. Deus fala às madrugadas na sua oração. Deus fala à madrugada, aleluia, com você, num rádio que você liga um louvor. Quando você liga um rádio, você não está enxergando, mas você está ouvindo. Porque a sua audição, aleluia, precisa estar até ela aqui, ó, ungida pelo Espírito Santo. Porque o inimigo, ele quer te derrotar. O inimigo, o prazer dele é acabar com a obra de Deus. O prazer do inimigo não é nem acabar com você. O prazer do inimigo é acabar com a obra de Deus. Então, a sua audição, o que você escuta, é muito mais importante do que o que você vê. Aleluia. Quando muitas pessoas vendo esses vídeos na internet, coisas que não agradam o coração de Deus, aí você vai numa live de pregação, você bota numa rádio evangélica, você bota já num lugar de socorro, você lança a capa, aleluia, você escuta, aleluia, que ali estão pregando sobre Jesus, ali estão pregando sobre Deus, aleluia. Você está ouvindo, aleluia. E quando você ouve, você sente. Alabaná. Quando alguém fala para você, você é especial para Deus, você já vem com uma depressão há muito tempo, o que acontece? Você ouviu e você chorou. Por que você ouviu? Aleluia. Você não enxergou que aquela pessoa estava falando que você é especial para Deus. Não, você ouviu. Aquele homem ouviu que Jesus estava passando por ali. Ele ouviu aquele barulho. Ele ouviu aquele clamor. Ele não viu. Ele sentiu, aleluia. Ele não viu, ele sentiu. Ele entendeu. Por isso que é muito bom ler a Bíblia em voz alta, em voz que você consiga entender, aleluia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E veio a transformação do destino. Aleluia. Louvado seja Deus. A cura e a salvação. A cura e a salvação é como se fosse uma declaração de fé. Aquilo salvou aquele homem. Aquele homem, ele não teve só uma cura na cegueira espiritual. Aquele homem, ele teve uma cura completa, física e espiritual. Aleluia. Quem quer depois orar no final com um copo com água. Depois eu vou ver na live e vou anotar os nomes, tá bom? Nós vamos estar orando no final. Aquele homem, ele teve uma cura completa, física e espiritual. Foi um novo posicionamento. Aleluia. Sabe por quê? Olha aqui. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Aleluia. Aquilo tudo foi uma transformação no destino daquele homem. Um novo posicionamento. Ele seguia Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Porque ele ouviu. E ele clamou. E Jesus o curou. E ele tornou a ver. Então, todas as mazelas dentro dele, toda a depressão, aleluia,
todas as perdas por lutos que ele deve ter passado, todos os chutes de pessoas que passavam por ali, hoje em dia fazem isso com os mendigos, imagina antigamente, né? Que as pessoas não tinham a lei de hoje, não tinha consciência, entre aspas, de hoje, né? Todos os chutes que ele levou, todo cuspe aí em cima da capa dele, porque ele vivia escondido numa capa, aleluia. Até que Jesus veio e deu a luz a ele, e aquela capa voou, aquela capa foi embora. Aquilo se tornou, aleluia, claro perante a ele, perante a vida dele e perante aos olhos de quem ali estava passando. Aleluia. E antes ele estava sentado, antes ele estava paralisado, antes ele ficava com medo de tudo e de todos, aleluia, na beira daquele caminho. Aquele cego de Jericó sofreu, aleluia. Oh, aleluia! E ele teve uma cura completa, física e espiritual. Por que primeiro física? Porque ele ouviu o barulho, aleluia. Porque ele ouviu que ele ia passar por ali, Jesus, o nosso Salvador, aleluia. E depois, seguindo, andou. Ele fez movimentos, ele se tornou um discípulo de Jesus, porque quem segue Jesus se torna um discípulo de Jesus, aleluia. Olha, ensina que o encontro com Jesus exige coragem. Todo encontro com Jesus exige coragem para gritar, para ter um desprendimento, para abandonar a capa e a gratidão para servir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós podemos observar que o cego significa o clamor. Aquele cego significa o clamor. Aleluia. Você pode ver, aleluia, o grito do cego significa uma fé inabalável. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi valente, ele teve uma fé inabalável, porque ele ouviu, aleluia, o barulho, aleluia. Ele ouviu, aleluia, que Jesus ia passar por ali, aleluia. E o filho de Timeu estava sentado à beira do caminho, mas ele foi modificado por Deus, por uma palavra, aleluia. O Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? E ele falou: mestre, que eu torne a ver, aleluia. A nossa fé começa, igreja, quando paramos de ouvir a voz de desânimos e começamos a ouvir a voz de Deus. Quando nós começamos a ouvir a voz do Senhor, quando nós começamos a ouvir o que Deus está realmente falando conosco, aleluia. Oh, tudo muda na nossa vida, aleluia. Jesus, primeiramente, ele estava saindo de Jericó, Jerusalém, acompanhado de uma grande multidão. Jesus, ele estava fazendo a caminhada do seu ministério, aleluia. O milagre em si ali não foi apenas abrir os olhos do cego, foi mudar a direção da vida dele. Quanta cegueira espiritual nós vemos no nosso meio. Quantas cegueiras espirituais nós observamos, aleluia. Louvado seja Deus. Quantas pessoas estão clamando?
Quantas pessoas, aleluia, porque é natural o ser humano perdido e desamparado, é natural que o grito por socorro em sua boca, em seu coração aconteça, uma vez que a luz de Deus se encontra afastado. Então é natural quando a luz de Deus está afastado, quando a luz de Deus, aleluia, está, aleluia, fora da nossa vida, nós pedimos socorro ao Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele homem, ele teve uma transformação, aleluia. Aquilo, você pode ver que a cura do cego de Jericó é um grande testemunho hoje em dia. A cura do cego de Jericó é um grande testemunho para as nações, porque ele se lançou da capa, aleluia, ele se levantou e deu um salto, aleluia. Ele apareceu para Jesus. Ele fez um movimento, aleluia, e ali ele ainda estava cego, mas ele estava enxergando, ó, com os ouvidos, louvado seja Deus. Tem pessoas aqui querendo entrar na live, eu tô aceitando já. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus disse a ele, o que queres que eu te faça? O Senhor pergunta para você nesse sábado aqui. O que queres que eu te faça? Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. O Cleiton quer entrar. A irmãzinha aqui também está adicionando. Qual o nome dela? Aleluia. Aqui, Cleiton. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver. Não estou vendo, mas aceitei. Amém? A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, varão. Está escura a sua tela. Não, é o Facebook. Toda a tela do Facebook é assim. Eu acho que você abrir outro celular aí, você vê os dois. E as pessoas que estão fora vê os dois. É só na live. Pode falar, meu querido. Amém? Eu queria só oração pelo meu casamento, foi a vida espiritual, né, mãe? Estou separado da minha esposa vai fazer 3 meses. Tá doendo muito e eu creio que Deus vai fazer algo aí. E pela vida espiritual, né, mãe? Amém. Vamos orar, amém? Aleluia. Pelo seu casamento, aleluia, vida espiritual. Como tem pessoas, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Cleiton, né? Glória a Deus. Aleluia. Soberano de Israel, Deus de poder, Deus de glória. Glória a Deus. O Senhor te pergunta, Cleiton, o que queres que eu te faça? Glória aleluia. Aleluia. Milagre acontecer na sua vida, aleluia. Aleluia. Vai ouvir, vai, a tua fé te salvou, glória a Deus. Não dê ouvidos a quem não quer o seu bem e o bem de sua família. Amizades, entende? Aleluia. Que querem sua ruína. Glória. Invejosas, aleluia. São todos ali com uma capa, aleluia. E você só vê um palmo diante do teu nariz. Mas a partir de agora, aleluia, o Senhor, aleluia, vai destampar a tua visão. Adabadassuri, canta na manaia. Destampar a visão espiritual, aleluia. Será destampada agora, em nome de Jesus. Pai, o teu filho pede pelo casamento dele. Santo Deus. Senhor, só o Senhor sabe o que aconteceu. Aleluia. O Senhor viu. Só o Senhor enxergou, aleluia, que estava lá, aleluia, naquele meio para separar. Mas nós repreendemos em nome de Jesus. Porque é cura e libertação. Liberta, Pai. Liberta ele, Pai. Liberta a esposa. Traga à existência, Pai, aquilo que não existe.
faz um caminho novo, Pai, nesta família, Senhor. Porque a tua palavra diz, ele vai soltar. Igual o servo soltou, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, que é melhor serem dois do que um. É, papai. Porque quando um cai, o outro está ali. Aleluia. Para levantar e estender a mão. E no dia de hoje, Senhor, quem vai nos estender a mão a não ser o Senhor? Por isso que o Senhor pergunta para o Cleito, o que queres que eu te faça? Aleluia. Ouve a voz do Senhor, aleluia. Acredite na palavra de Deus. Pai, repreende todo mal neste casamento, nesta vida. Vida espiritual, Pai, aleluia. Senhor, se o teu filho está afastado, Pai, porque desviado é o inimigo. Se ele está afastado, Senhor, que o Senhor venha, Pai, tocar agora no coração do teu filho. Aleluia. E venha, Senhor, aleluia, trazer à memória dele só o que pode dar esperança. Aleluia. Porque o milagre não foi apenas abrir os olhos, o milagre foi mudar a direção da vida. Aleluia. Porque pode, Senhor, aleluia, destampar a visão, aleluia, e a pessoa não querer mudar a vida, aleluia. Mas o Senhor agora faça um milagre neste casamento. O Senhor faça agora um milagre nessa vida espiritual. Faça um milagre, meu Pai, financeiro, Senhor, aleluia. O Senhor me mostra um carro, meu Pai, aleluia. Abençoa, Senhor, a vida do teu filho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cleito, você está afastado do Senhor. Aleluia. Está mais no lado de Jesus por nada. Faça a obra, varão. Não entendi. Não, eu sou pastor, eu faço a obra, não deixo fazer a obra, não. Estou triste, estou angustiado. Eu não estou entendendo o que você está falando, está muito baixo. Varô, eu faço a obra, eu sou pastor, eu não largo de Jesus por nada, nada. Aleluia, glória a Deus. Vem 4 almas hoje. Aleluia, aleluia. E Deus, aleluia, vai abençoar o seu casamento. Louvado seja o nome do Senhor. E vai abrir, aleluia, aleluia, a visão espiritual para que você tenha novos começos na obra de Deus. Aleluia, porque a tua fé te salvou, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém, meu querido? Amém, varão. Eu tenho pedido um carro para Deus, confirmação, varão. Fica então na paz do Senhor Jesus. Eu vou estar anotando aqui no caderninho de oração. Aleluia, o seu nome. Se quiser mandar o nome da sua família para nós estarmos orando. Jaqueline, o nome dela. Deixa eu anotar aqui rapidinho. A irmã falou de um carro aí, varão. Gente. A irmã falou de um carro aí, confirmação, tá, varão? Amém. Deus tem falado que vai me dar um carro aí, porque eu ando de moto, né, varão? Eu preciso de um carro. Então, meu filho, aposenta a moto, porque está muito perigoso. Amém? Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Tá bom, meu querido? Fica na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Alexandra Lima, paz do Senhor Jesus. Tem outra pessoa aqui, vamos ver. Alexandra Lima. Gente, daqui a pouco a live acaba. Amém. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Oh. Alexandra, a paz do Senhor. Não estou te vendo, mas nem te ouvindo direito. Alexandra? Eu também não estou lhe vendo. Oi? Oi, minha querida. Paz do Senhor. Pode falar, minha querida. Paz do Senhor Jesus. Estava Oi? passando ali o dedinho. E cai nessa live. Eu sou da Bahia, estou na live pela primeira vez. Não entendi. Você é da Bahia e está na live para quê? Pela primeira vez estou na live.
Amém, glória a Deus. Você quer uma oração, minha querida? Aleluia. Tá caindo, vamos orar por ela, amém? Soberano Deus e eterno. Oi? Eu estou aqui na linha, pode orar. Tá, soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, abençoa a vida da Alexandra Lima, Pai, que está na Bahia. Ô, Pai, vai repreendendo todo o mal na sua vida, Senhor. E o Senhor também, nesta manhã, te pergunta, o que queres que eu te faça? Mas é Jesus que está te perguntando, aleluia. Oh, Pai, aleluia, tira vozes estranhas de dentro da tua filha, aleluia. Para que ela possa, Senhor, lançar a capa, meu Pai, aleluia, e levantar e dar um salto contigo. Para que esta capa, Senhor, o que nós falamos é a depressão. Ó, Pai, esta capa é a tristeza, Pai. Esta capa na vida dela, Senhor, é a capa, Senhor, que não conseguiu chegar ainda do outro lado, mas ela vai conseguir. Aleluia. Abençoe a vida dela, Pai. Desde o alto da cabeça, a planta dos pés, abençoa seu corpo também, Senhor. Cuida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, estamos quase terminando, né? Já vai dar 10 horas. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus ouviu a súplica do cego. Jesus viu que aquele cego, Jesus viu aquele cego, ele viu, mas o cego não viu Jesus. Jesus te vê. Você não vê Jesus, você sente Jesus. Você ouve Jesus, você não vê Jesus. Aleluia. Mas ele te vê, ele escuta o teu clamor. Aleluia. Jesus levou a cura ao cego. Muitos ali repreendiam aquele cego por ele estar clamando por Jesus, por ele ser cego, por ele ter sido mendigo, por ele ter sido o que for. Muitos ali estavam repreendendo aquele homem. Quantas vezes você foi impedido de clamar? Quantas vezes você foi impedido de adorar? Quantas vezes até de orar por alguém você foi impedido de orar? Quantas vezes você foi impedido de fazer a obra de Deus? Aleluia! Quantas vezes você foi bloqueado por muitos? Aleluia! Mas não ligue. Não ligue, porque a tua fé te salvou. E segue a Jesus, aleluia, glória a Deus. Quantas vezes você viu como se esse bloqueio fosse um muro alto? Impossível de você subir. Meu Deus, que decepção, me bloquearam. Meu Deus, que decepção, está acontecendo isso, aquilo. Meu Deus, porque estão tentando acabar com o meu ministério. Aleluia. Quantas vezes isso aconteceu? Aleluia. Mas Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Barreiras foram colocadas no seu ministério e na sua vida. Mas Deus diz, vai, a tua fé te salvou, aleluia. Gente, eu tenho que terminar por causa da hora, aleluia. Mas esse cego de Jericó, aleluia, foi uma transformação na vida dele. Ele estava ali à beira daquele caminho, pedindo, esperando, aleluia. E ele ouviu. Oh, não esqueçam, aleluia, disso. Ele ouviu que Jesus, aleluia, ia passar, aleluia. Ele ouviu que era Jesus, o Nazareno, e ele falou, agora é a minha chance. Essa corda eu não largo, aleluia. E ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. E ele deu um salto, e Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E ele disse, aleluia, que eu torne a ver, Adabadai.
Ai, obrigado, Ana Cristina Volpato. Eu vou anotar tudo aqui, Andressi Camargo, Alexandra Lima, que Deus te abençoe grandemente. Meus queridos, vou ter que terminar, né? Porque 10:01, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, ó. Ouça, aleluia. Porque às vezes o que você está vendo não é o que Deus quer que você veja, mas Ele quer que você escute e clama ao Senhor que tudo vai dar certo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.